Mulher dá à luz aos 66 anos. Então os médicos fazem uma descoberta chocante. Dar à luz aos 66 anos é provavelmente uma receita para o desastre. No entanto, tudo parecia ter corrido bem para Karen Canella a princípio. Mas essa seria uma avaliação muito errada. Algo não estava correto ali. E quando os médicos descobriram o que era, imediatamente mandaram Karen de volta ao hospital. Eles só esperam que não tenham feito isso tarde demais. Quando Karen finalmente conseguiu dar à luz ao seu bebê, ela e seu marido sentiram que todas as suas lutas estavam agora para trás. Eles talvez fossem velhos, mas eram os novos pais desse lindo garotinho. Mas havia algo que eles não sabiam ainda. Os médicos acabam fazendo mais alguns testes em Karen e no bebê, e quando eles veem os resultados, precisam verificá-lo 3 vezes antes de realmente se permitirem acreditar no que estão vendo. Mas agora não há dúvida sobre isso. Apressadamente, os médicos levam a notícia para Karen e George, que ao ouvir não podem fazer nada além de chorar. Mas o que os médicos descobriram? E como uma mulher de 66 anos conseguiu engravidar? Quando os médicos confirmaram que a mulher de 66 anos estava grávida, o casal Canella ficou chocado. Eles ficaram se perguntando como era possível para uma mulher mais velha como Karen estar carregando um bebê em seu ventre. Não só o médico ficou chocado, mas até a própria Karen ficou surpresa com a notícia. Karen estava no hospital para reclamar de como se sentia cansada e enjoada há algum tempo. Seu pensamento era que talvez ela tivesse sido infectada com um vírus ou algo assim. Mas ela teve o maior choque quando os médicos confirmaram que ela estava grávida. O resultado do teste revelou que ela estava grávida de 4 meses. Karen reconheceu que havia percebido o aumento do tamanho de sua barriga recentemente, mas não deu muita atenção a isso, pois atribuiu seu ganho de peso à sua vida após a aposentadoria. Já que ela não estava indo trabalhar, ela ficava principalmente em casa, descansando e comendo bem. Ela achava que essa era a causa de ter engordado. Mesmo que não fosse impossível para uma mulher da idade de Karen engravidar, esse era um raro acontecimento. Depois que os médicos deram essa notícia surpreendente, eles rapidamente tentaram mudar o foco. A atenção e a preocupação da equipe médica estavam agora destinadas a garantir que mãe e bebê estivessem bem de saúde. A equipe médica do hospital decidiu realizar mais exames para verificar sua saúde do feto em crescimento. Após uma extensa verificação, eles perceberam que tanto a mãe quanto o bebê estavam bem. Essa percepção os tranquilizou, mas eles não queriam correr nenhum risco. Então, eles decidiram colocar algumas coisas no lugar. Os médicos instruíram Karen a estar sempre no hospital a cada poucos meses, até que o bebê nascesse. Eles enfatizam seu compromisso em garantir que ela e o bebê estivessem bem de saúde. Conhecendo os médicos dedicados, Karen tinha coisas diferentes em mente enquanto era instruída, já que ela estava um pouco perdida em pensamentos. Ela não prestou muita atenção ao que os médicos disseram. Karen estava absorta em pensamentos profundos enquanto viajava do hospital para sua casa. Por mais que a notícia a tenha surpreendido, ela tinha muitas dúvidas sobre isso. Ela se perguntou se ainda tinha força suficiente para carregar e dar à luz a uma criança novamente. A maior surpresa de Karen foi ver que George não estava chocado como ela esperava. Quando ela revelou a notícia para ele, parecia que George estava inteiramente a favor de se tornar pai novamente. Depois de muito pensar e considerar várias coisas, Karen finalmente decidiu ficar com a criança. Depois que essa decisão foi tomada, Karen decidiu passar pelo que quer que a gravidez lhe causasse. E assim os meses foram passando. A data do nascimento foi se aproximando cada vez mais. Essa gravidez foi muito mais difícil para o corpo de Karen do que seus outros filhos. Sair da cama em determinados dias era uma coisa difícil de fazer. George, sendo um bom homem, estava sempre indo além para garantir que sua esposa estivesse o mais confortável possível. Exatamente 3 semanas antes do parto de Karen, ela começou a sentir o peso de carregar um bebê na idade dela. Nesse momento, ela começou a se sentir tão mal que George não teve outra opção a não ser levá-la ao hospital. Ele achou que seria melhor se ela estivesse sob a supervisão pessoal do seu médico. E ao chegar ao hospital, a pobre mulher foi rapidamente examinada por um médico, considerando a condição crítica em que se encontrava. Pouco tempo depois de ser induzida ao parto, os médicos notaram sinais de mais problemas. Imediatamente, eles decidiram fazer uma cesariana nela, mas logo depois eles perceberam que a cirurgia não era necessária.
Depois de alguns minutos passando pelo procedimento de parto natural, Karen deu à luz a um lindo bebê. Não foi fácil para ela, mas o médico tentou mantê-la estável durante todo o processo. Felizmente, ela e o bebê sobreviveram. Os médicos estavam todos felizes com a situação, mas mal sabiam eles que seus problemas ainda não haviam acabado. Karen e o bebê tiveram que ficar no hospital por mais uma semana para se recuperar. George estava sempre lá também, mas apesar de estar lá, ele parecia ter seu foco apontado para outro lugar. Sua presença no hospital após o parto parece não ter impacto, principalmente na percepção de Karen. Ela tentou falar com George, mas ele não parecia interessado. Ele trouxe ideias sobre como eles poderiam criar um menino e como ele se sentia sobre ser pai novamente. Ela tentou obter algum interesse dele, mas ele não falava muito. Karen estava ficando irritada e com medo. O que havia de errado com George? Eles chegaram em casa e seus filhos e familiares já estavam lá para comemorar o novo bebê e para dar a Karen e George toda a atenção que eles mereciam. Mas George ainda estava agindo estranho. A família se apaixonou pelo bebê imediatamente e Karen estava tão feliz. No entanto, George não parecia se importar. Esse comportamento foi piorando com o passar do tempo. Karen queria discutir isso com George, mas não tinha certeza se poderia. Ele tinha sido legal nos últimos meses, mas agora ele parecia frio. O que aconteceu com ele? Ele sabe de algo que Karen não sabe? O que poderia ser? Ao mesmo tempo em que Karen estava em casa preocupada com George, o hospital estava ficando preocupado com algo completamente diferente. Eles mandaram Karen para casa naquela manhã dias atrás, já que ela estava bem de saúde e eles não tinham dúvidas sobre ela ou o bebê. Mas agora que eles estavam olhando os resultados dos testes, eles sabiam que tinham que trazê-la de volta para o hospital. Alguns dos testes ainda estavam com respostas pendentes depois que Karen foi embora. O hospital os deixou ir confiantes de que resultados dos testes retornariam com tudo normal. Afinal, ela e o bebê estavam fortes quando saíram do hospital. O que poderia ter dado tão errado? Depois de fazer o teste 3 vezes, eles sabiam que precisavam levar Karen e sua família de volta ao hospital. Eles precisavam voltar o mais rápido possível e os médicos decidiram ligar para Karen e George. Isso era algo que eles precisavam ouvir pessoalmente. Mas quais são as notícias chocantes? O seu telefone tocou e Karen atendeu, pois esperava que fosse outro membro da família ligando para parabenizá-la. Mas não era da família. Era algo muito mais assustador. Uma vez que ela atendeu e ouviu eles dizendo que falavam do hospital, ela sabia que algo tinha que estar errado. O hospital não ligaria para checá-los tão cedo, afinal, eles acabaram de chegar em casa. Quando George perguntou quem era o telefone e ele descobriu que era do hospital, ele congelou. Ele ficou pensando do porquê o hospital ligar justo agora. Karen foi informada de que ela, George e o bebê deveriam voltar ao hospital na manhã seguinte, e também disseram que haviam encontrado algo preocupante nos resultados dos inúmeros testes que eles haviam feito. Karen se sentiu arrasada, mas eles não iriam dizer a ela pelo telefone o que era. Mas George não reagiu como esperado. George disse a Karen que ele acha que tem uma ideia sobre o que isso pode ser. Ele não queria tocar no assunto antes de ouvir os resultados, o que deixou Karen ainda mais preocupada. Ele disse que isso não seria justo com ela, e este pensamento manteve Karen acordada a noite toda. Ela orou para que nada horrível estivesse nos resultados, mas não parecia provável que isso acontecesse. Quando chegaram ao consultório do médico, ela estava tão nervosa que mal conseguia segurar o bebê. George pegou o bebê e disse a Karen para ficar calma novamente. O médico parecia mais do que desconfortável. Ele estava nervoso e claramente não queria dar a notícia, mas era sua obrigação fazer isso. Então o médico começou falando sobre os exames. Enquanto o médico estava tentando explicar o teste, ele também garantiu a Karen que ela e o bebê estavam saudáveis e que ela não precisava se preocupar com isso. O problema era realmente com George. George assentiu e parecia saber exatamente do que o médico estava falando. O que eles estavam querendo dizer a ela? Os testes de DNA provaram por diversas vezes que George certamente não era o pai do bebê. Seu DNA não correspondia ao do bebê, que era supostamente o seu filho. Karen foi derrotada. Ela soube imediatamente o que tinha acontecido e sabia que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Karen tentou não chorar, mas olhou para o rosto do marido. Ficou claro
que ele sabia sobre seu caso há um tempo agora. Ele sabia disso antes mesmo do bebê nascer. Ele suspeitou imediatamente que o bebê não era dele, mas sabia que o bebê faria Karen feliz, então não disse nada. Mas isso não era tudo. George foi amoroso e atencioso com Karen durante toda a gravidez, pois ele ainda tinha esperança de que o bebê fosse seu. Ele tinha certeza de que Karen não poderia ter tido um bebê com outro homem, mas quando o bebê nasceu, ele sabia que não era o pai. Seu instinto lhe disse imediatamente, e ele estava certo. Agora, restava saber o que George faria a seguir. Após saírem do hospital, eles conversaram e decidiram que iriam se divorciar. Mas George ainda iria cuidar do bebê como se fosse seu, dando todo o amor e dedicação a ele, mas somente a ele. Quanto a Karen, George acha que um dia poderá perdoá-la, mas não por enquanto. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou da atitude final de George? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo. Nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo que nós postamos todos os dias aqui no nosso canal. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.